Glória a Deus, graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Eu amo essa casa, amo os pastores de vocês, pastor Alexandre, a pastora. Eu já estive aqui, não é? Numa conferência como essa também. E para mim foi muito especial aquela noite. Eu me lembro bem daquela noite, o que Jesus fez aqui e o que Jesus fez também na minha vida. Então é muito importante. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio. Vocês estão de parabéns. Graças a Deus pela liderança dessa igreja, pelos irmãos que se reúnem aqui. Glória a Deus por uma igreja saudável, que tem palavra, que tem base e que é muito edificante estar com vocês, viu? Eu agradeço a Jesus. Nós somos lá de Bertioga. Quem não conhece Bertioga, pelo amor de Deus, né? Mogiano não conhecer Bertioga, terra boa, viu? Colocou no ponto morto, vai chegar lá na frente da igreja, não tem segredo, é só descida. Eu estou aqui com o Ricardinho, meu companheiro aqui de viagem, está aqui o Tiagão também, tem se reunido com a gente, tem estado com a gente, glória a Deus. Estou muito feliz, trago um abraço da minha família. Fabiana ficou no mercado, porque, irmãos, a gente é assim, a gente não tem shopping, Bertioga, né? Então tudo que a gente vai fazer, a gente sobe. Às vezes a gente ia para Santos muitas vezes, só que a balsa está tão complicada para fazer qualquer coisa, a gente é imprevisível. Você pode demorar 40 minutos para chegar em Santos, ou pode demorar 2 horas para chegar. Então a gente prefere subir para Mogi das Cruzes. Tem supermercados ótimos aqui, tem shopping, tem Cinemark para as crianças, aleluia, para nós também. Então a gente sempre sobe para Mogi, tudo que a gente tem que fazer, a gente faz em Mogi das Cruzes. Graças a Deus por Mogi das Cruzes. Eu abençoo Mogi das Cruzes, aleluia. Terra boa, glória a Deus. Não é só a terra do caqui, é terra do avivamento também, em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, esse ano, né, eu fui no embalo do Alê, a gente foi fazer livros, né, e tinha algo guardado na gaveta há tantos anos, e a gente colocou no papel. Esse livro chama Memória Viva. Você se lembra o que Deus te falou em Cades Barneia? Aquela passagem de Josué 14:6, quando Caleb encontra Josué, depois de tantos anos de caminhada, né, eles foram companheiros de missão. E aí Caleb fala para Josué: você se lembra o que Deus nos falou através da vida de Moisés? Eu me lembro bem, a minha força ainda é a mesma, a minha memória ainda está viva, e eu quero tudo aquilo que Jesus prometeu para nós há 45 anos atrás. Então é muito importante a gente andar com a memória viva. Talvez você não se lembra o que Deus te falou, mas está registrado, e Ele é fiel para cumprir. Ou talvez você se lembre, mas aquilo ficou tão distante, né? Você está tão distante daquilo que Deus falou um dia numa vigília, num pequeno grupo, aqui usando o pastor. Mas é muito importante Deus nos encontrar agora com a memória viva. Isso vai fazer toda a diferença. Então esse livro eu creio que vai te ajudar a andar, caminhar com a memória viva. Esse outro livro é da minha esposa, ela ficou 4 anos escrevendo esse livro. Chama Sonda-me, vivendo e experimentando o agir de Deus diariamente. É a nossa história, uma história de 20 anos de casamento, que a gente já viveu de tudo, a gente já passou de tudo, e está tudo registrado aqui, o prefácio do Anderson Silva. E se você não puder comprar os 3, é o Flecha, o Memória Viva e o Sonda-me, compra o Flecha. Se você puder comprar 2, compra o Flecha e o Sonda-me. Se você puder comprar os 3, leva o Memória Viva, o Sonda-me e o Flecha, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Eu estou com essa Bíblia aqui, que a Bíblia é uma Bíblia de criança, chama a Bíblia das Descobertas. Ela é antiga, não é nova não. Já saiu uma nova versão para adolescentes, a capa meio marrom escura. Mas eu estou com ela por quê? Porque domingo eu cheguei da igreja, e pastor é assim, né? A gente chega da igreja depois do culto de domingo, a gente chega cansado, querendo dormir, mas é difícil de dormir. Jesus continua falando, a gente continua vendo o que Jesus quer, como é que foi o culto. E eu peguei a Bíblia da minha filha, que eu dei para ela quando ela tinha 10 anos de idade. Isso foi em 2011.
ela tinha uma Bíblia, ela tem uma Bíblia exatamente como essa, já está sem capa, já está rasgada. O Isaac tinha 3 anos quando eu dei a Bíblia para a Rafaela, e no primeiro dia que eu dei essa Bíblia nova para ela, o Isaac rasgou uma página, amassou tudo. Ele tinha 2 aninhos, ia fazer 3. E eu comecei a ler a Bíblia da minha filha, ela estava perto assim, eu peguei e comecei a ler uma passagem nessa linguagem, né, da tradução, linguagem de hoje. E eu falei, meu Deus, essa Bíblia é incrível, ela é demais. E a minha esposa subiu quarta-feira agora, terça-feira, para São Paulo, para comprar algumas coisas para a Rocha Store. Eu falei, Fabiana, traz uma Bíblia daquela antiga lá, daquela da capa coloridinha, de criança, igual da Rafaela, que eu quero uma Bíblia daquela. Eu só vou pregar com essa Bíblia agora. Como Deus falou comigo, irmãos. 3 passagens que eu abri, eu li aqui, e é assim, a gente às vezes precisa voltar para coisas tão elementares, não é? A gente está buscando as maiores revelações, coisas mais graúdas, né? mais suculentas, mas aí Deus faz a gente voltar para as coisas simples, tão básicas, tão elementares, e aquilo edifica e fortalece a nossa fé de tal maneira, e é assim que eu estou me sentindo. E por quê? E isso tudo tem a ver com uma experiência. Segura aí Filipenses 2. Domingo agora de manhã, eu sei que isso acontece em Bertioga, não acontece aqui em Mogi das Cruzes, na Coinonia, isso não acontece. A gente chega, a gente quer ver tudo certinho. Você é daqueles, irmãos, que quer ver o seu dia tudo organizado, tudo certinho, você se prepara para tudo, para aquilo, e se tem alguma coisa que sai fora do lugar, você já fica incomodado, parece que já estragou o dia, já bagunçou. Domingo foi assim, eu fiquei o sábado o dia inteiro preparando uma palavra para ministrar no domingo, nos 3 cultos nossos lá. E quando eu cheguei no domingo de manhã no culto, eu olhei 3, 4 coisas assim, já estava fora do lugar. Já tinha 2 luzes queimadas, ninguém viu, ninguém falou. O som estava estranho, sabe, pastor é assim, chega na igreja vendo tudo, cadeira fora do lugar, e eu falei, poxa vida, eu pedi para arrumar e tal, e eu subi para o pessoal da mídia lá, onde a gente transmite os cultos, onde o pessoal fica ali, os computadores e tudo mais, e eu sentei do lado, o computador não estava ligando, a moça que mexe com a mídia, junto com outro pessoal, já estava todo mundo correndo lá, porque o computador não ligou, a transmissão não podia fazer a transmissão, o telão de LED deu problema, irmão, foi tudo daquele jeito, e eu fiquei incomodado, me entristeceu. Eu fui para a minha sala, quando eu cheguei na minha sala, o Espírito Santo falou assim, vai me adorar, para com isso, sai do controle. Eu sei que você gosta de tudo certinho, eu gosto que você seja assim, mas quando você perceber, detectar e tiver o discernimento que as coisas estão fora do lugar, desista. Jesus falou isso para mim, desista. Fala para quem está do lado, desista. Irmão, nós precisamos desistir. Nós precisamos desistir de fazer do nosso jeito. Nós precisamos desistir de que as coisas sejam da nossa maneira. A gente já perdeu. A gente já perdeu para Ele, não adianta. Não tem mais o que fazer. E aí eu falei, tá bom Jesus, só porque é o Senhor que está falando, eu vou desistir. Aí eu obedeci o Senhor, desci lá para a igreja e fui lá para o meu canto. O culto já tinha começado e eu não sabia, mas o pessoal do louvor também estava passando uma luta, porque quem estava ministrando louvor, a moça, o filho dela estava enfermo em casa, a outra também tinha deixado um dos filhos também que não estava legal em casa. Daquele jeito, domingo de manhã começou. Só que quando a adoração começou, eu senti que o céu rasgou. O céu rasgou, veio uma presença, irmãos, mas uma presença tão gloriosa do Espírito Santo. E houve um quebrantamento, muita gente chorando, muita gente sentindo a presença de Deus. O Ricardinho estava lá também nesse culto de manhã, está até rouco até agora. Hoje é quinta-feira, desde domingo, não se recuperou ainda. Eu também não me recuperei. E aí a gente adorando. Quando deu a hora de eu subir, a gente liberou as crianças para irem para o departamento infantil. Só que eu tentei ler por 3 vezes o texto que Jesus tinha dado, mas não dava, irmãos. Eu só chorava. E chorava.
e a minha voz embargava, e eu chorava, e o Espírito Santo falando: desista, desista. E sabe quando eu percebi que Jesus estava mesmo tomando conta de tudo? Foi que a gente conhece os Icemans da igreja, né? Os homens de gelo. Aquele que não chora, o céu pode descer, o anjo pode aparecer para o cara nunca chorou no culto. Tem desses aqui? Não, só lá em Bertioga, aqui não tem não. Quando eu olhei para o irmão que nunca chorou, nunca vi, 10 anos caminha comigo, eu nunca vi uma lágrima, e ele estava desabando, eu falei: não, Jesus está aqui mesmo. Não, esse culto é especial, é diferente. Olhei para uma outra lá também, que difícil de chorar, estava lá, abraçada com outra chorando. Falei: quer saber, Jesus? Eu sentei assim, falei: Senhor, faz o que o Senhor quiser. A gente se rende. E o Espírito Santo começou a falar, irmãos. O Espírito Santo dizia assim: eu quero um presente de vocês, eu quero o coração de vocês de novo. Entreguem o coração de vocês de novo para mim. Vocês não perceberam que eu tranquei a porta? Não tem transmissão, não tem LED, não tem palavra, não tem nada. Eu tranquei a porta. Hoje é só eu e vocês. Irmãos, foi um quebrantamento, foi um mover do Senhor. E o mais incrível é que há 22 anos atrás, numa vigília, lá no Carrão, eu nem morava em Bertioga ainda, lá na Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo, nós estávamos em poucas pessoas, eu estava numa escada assim, parecida com essa, chorando muito, e eu não tive uma visão de Deus, eu não tive nenhuma revelação, mas eu senti um gozo na minha alma, tão especial, que eu sei que aquele gozo na minha alma que eu senti naquela noite há 22 anos atrás, me sustentou durante muitos e muitos anos na minha caminhada cristã. E eu senti novamente, depois de 22 anos atrás, eu senti outras coisas, Deus fez tantas coisas na minha vida, mas aquele gozo na alma de 22 anos atrás, aquela mesma sensação, eu senti domingo agora que passou pela manhã nesse culto. Foi um culto renovador, foi um culto muito especial. E o mais incrível é que cada pessoa, e de repente as pessoas não se continham, enviam falar: pastor, o senhor está falando isso. E a gente começou a dar oportunidade para as pessoas. Uma das nossas diaconisas, a dona Neuza, 89 anos de idade, com lágrimas nos olhos, falou: pastor, eu não estou me contendo, Jesus está aqui, Jesus quer falar com a gente. Ah, irmão, eu não aguentei, eu me joguei, eu fiquei de joelho dobrado ali, adorando ao Senhor. E cada um de nós fomos ministrados pela palavra de Deus, a mesma palavra. O Espírito Santo ministrou na vida de cada um que estava ali, a mesma palavra, o Espírito Santo direto. Cada um ouviu a mesma palavra, da mesma forma, do mesmo jeito. Deus usa instrumentos como Ele está me usando agora, usa o pastor Alexandre, usa tantos de nós que estamos aqui, mas tem hora, irmãos, que é direto assim, sabe? Ele falou e a mesma mensagem todo mundo ouviu. Foi renovador. Eu precisava, onde eu tenho passado esses dias, eu tenho falado a respeito dessa experiência, e eu quero liberar essa palavra sobre essa igreja, sobre essa casa. Que vocês tenham tempos de renovação, renovadores, de unção nova, de fresh oil, de unção fresca, de óleo fresco, de unção nova, de azeite fresco, de vinho novo sobre a vida de vocês, nesses cultos, hoje, nessa noite, nas próximas noites dessa conferência, nos cultos que estão por vir, que dia após dia, vocês possam sentir um renovo poderoso do Espírito Santo, coisas que só Deus faz na nossa vida. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu quero ler na linguagem de hoje. Olha, esse aqui é de vocês, ó. Desse da pastora. Recebe aqui, ó, seu canela. Obrigado. É só porque é canela, viu? Senão não ia dar não. Aleluia. A linguagem de hoje diz assim, talvez seja bem diferente aí da sua tradução. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum,
de um ser humano. Verso 8: e foi humilde e obediente a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Repita comigo: o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Mais uma vez, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Querido, você já ouviu isso? Nós cantamos isso, nós ouvimos isso praticamente em todos os cultos que nós participamos, que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Mas eu queria, em nome do Senhor Jesus, que de uma forma muito diferente o Espírito Santo cravasse no nosso coração nessa noite a importância, o que quer dizer o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Porque nós falamos, habitualmente nós falamos sobre isso, mas quando a gente realmente entende, a gente faz sentido para nós que o nome de Jesus, não há nada mais importante do que o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes, está acima de qualquer problema, está acima de qualquer gigante, está acima de qualquer situação, está acima de qualquer enfermidade, está acima de qualquer vento, tempestade. O nome de Jesus é poderoso e o nome de Jesus está acima de todas as coisas. Isso precisa ficar claro, ainda mais claro, todos os dias da nossa vida, que o nome de Jesus é poderoso. O ano passado eu estava numa conferência e o pastor Samuel Rodrigues, o pastor que orou na posse do presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, ele que orou, ele liberou uma palavra breve e ele orou na posse do presidente Trump. Esse pastor, ele é porto-riquenho, e ele com 11 anos de idade, em Porto Rico, ele foi morar depois nos Estados Unidos e ficou muito conhecido. Mas quando ele morava em Porto Rico, ele era um jovem da periferia, que ia para a igreja, com a mãe puxando ele, arrastando ele: você tem que ir para a igreja. Ele ia para a igreja desde pequeno, frequentava os cultos na igreja dele. E um dos cultos, com 11 anos de idade, uma mulher no final do culto chegou para ele e disse assim: Samuel, eu vejo você orando por poderosos, eu vejo você falando claramente que o nome de Jesus é poderoso, eu vejo você falando em rede de televisão que o nome de Jesus é que salva, é que liberta, é que batiza. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. E naquele momento, com 11 anos de idade, aquilo não fazia sentido algum para uma criança de Porto Rico, da periferia, numa igreja bem pequena. Não fazia nenhum sentido para ele. Palavra a respeito da sua vida que não faça sentido algum naquele momento, tome posse e não despreze a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Ainda que você não entenda, porque irmãos, se o nosso Deus é um Deus de novidade de vida, é um Deus que tem a nossa vida nas mãos dele, e é um Deus que passeia no tempo, claro que tem algumas coisas que nós vamos ouvir, que tem a ver com a nossa vida, que não farão sentido nenhum, por conta do que nós estamos vivendo naquele momento, por conta de situações que nós estamos passando naquele momento, pessoas que estão perdendo muito agora, e recebem uma palavra que vão ganhar, estão ganhando muito, e você fala: não, isso não tem nada a ver. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos julgar a profecia, julgar o profeta, mas sim a profecia. Por quê? Porque a profecia, ainda que ela não faça sentido para nós naquele momento, nós precisamos pegar e falar: Senhor, eu não desprezo nada que vem de ti, num ambiente desse, e eu coloco lá guardadinha, não como desprezando, mas dizendo: Senhor, eu creio que um dia isso aqui vai se cumprir na minha vida. Tem que ser assim, porque na sua vida, se eu e você prestarmos atenção e fizermos uma retrospectiva, quantas coisas você viveu e tem vivido, que foi Deus quem falou lá atrás que você ia viver. Obrigado. Que você ia passar. Tem coisas que a gente nem se lembra. Esses dias eu conversando com o irmão falou: pastor, meu Deus, o que eu estou vivendo hoje, alguém falou que eu ia viver há 10 anos atrás. Então repita comigo: eu não posso desprezar nenhuma palavra
liberada sobre a minha vida, num ambiente como esse, eu preciso guardar com muito zelo e respeito todas as palavras que são liberadas sobre a minha vida, num ambiente como esse. Amém? Eu me lembro de uma história, irmãos. Um dos pastores que estava no palanque com o presidente nesse 7 de setembro, ele estava lá no palanque. Ele tem um testemunho que ele conta, que ele estava numa vigília, estava num momento de oração, e todo mundo com o joelho dobrado, e de repente o pastor que estava pregando apontou para o irmão do lado dele, e disse assim: olha, eu vejo você pregando para multidões, eu vejo você falando em rádio e televisão, e a pessoa que estava recebendo a profecia estava do lado desse pastor, que estava no palanque com o presidente dia 7 de setembro. Quando o profeta parou de liberar a profecia, a palavra de conhecimento, de revelação, esse irmão que recebeu, que era para ele a palavra, como o irmão que estava no palanque, estava do lado dele, ele ouviu o irmão dizendo assim: eu não acredito em nada do que esse pastor falou para mim, não faz sentido nenhum para mim isso, não é isso que eu vim buscar aqui. Esse irmão disse assim: Senhor, ele só era um jovem apaixonado por Jesus, sedento pela glória de Deus, com muita fome e sede das coisas do alto. E ele disse assim: Senhor, ele desprezou o que foi liberado sobre a vida dele. Senhor, se ele desprezou, está reverberando. Eu quero para mim, eu tomo posse, eu creio, eu aceito, eu quero viver isso. E ele viveu tudo que foi liberado. Nem era para ele, mas porque alguém desprezou e ele tomou posse daquilo, ele viveu aquilo que Deus liberou sobre a vida dele. Esse pastor Samuel Rodrigues, que orou pelo presidente Trump, ele contando na conferência para nós, eu estava nessa conferência, que quando ele foi escolhido para orar pelo presidente, na posse do presidente, num lugar onde 2 bilhões de pessoas estariam assistindo ao vivo, de várias nações da terra, ele começou a ser conhecido. Então muitos começaram a ligar, empresas de televisão, querendo fazer entrevista com ele, querendo conversar com ele, e descobriram quem ele era, que ele era pastor e tudo mais. E uma das repórteres, uma das jornalistas chegou para ele e disse assim: o senhor vai falar do nome abertamente? Aí ele disse assim: que nome que você está falando? Do nome, o nome. Porque naquele momento os Estados Unidos, querido, em algumas redes de televisão, quando alguém era entrevistado e falava o nome de Jesus, olha que ponto chegou. Porque a mídia, não só aqui, mas a grande mídia também nos Estados Unidos, estava tomada pelo sistema. Então chegou ao ponto de alguns canais de televisão, em alguns programas, quando alguém falava o nome de Jesus, colocavam aquele bip de proibido em cima, sabe? Pi, quando alguém fala um palavrão. Estava acontecendo isso. Todos os pastores que foram chamados para orar por outros presidentes no passado, nunca falaram abertamente que Jesus é quem salva. Mas o Samuel Rodrigues tinha dito que ele ia falar abertamente. E essa jornalista estava entrevistando ele, dizendo para ele assim: você vai falar abertamente o nome? E ele perguntou: que nome? E ela falou: o nome. Aí ele disse: você está falando do nome de Jesus Cristo? Eu vou falar abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ele estava com aquele empenho, esse era o empenho do coração dele. No dia da posse do presidente Trump, ele subiu, muitas autoridades, todos os ex-presidentes estavam ali, muita gente importante em cima daquele palanque em Washington. Ele contando isso para nós que estávamos nessa conferência. Ele estava aqui junto com a esposa dele, e minutos antes dele subir para pregar e depois orar pelo presidente Trump, ele recebe uma mensagem no WhatsApp dele. O que dizia a mensagem? Um telefone desconhecido, e essa mensagem dizia o seguinte: não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer algo horrível nesse lugar.
Ele estava a minutos de liberar uma palavra. Olha a potência do que isso ia gerar. Olha o que isso ia gerar. Ele estava a minutos de liberar uma palavra, que Jesus Cristo estava acima de todos os nomes. O nome de Jesus estava acima de todos os nomes. Ele estava prestes a fazer isso. E vem uma mensagem para que ele perdesse o foco, para que ele se amedrontasse. Então escuta só, guarda o que eu vou te falar. Todas as vezes que você estiver prestes a realizar algo que está no coração de Deus para você fazer, o diabo vai querer te distrair. Todas as vezes que nós estivermos prestes a colocar a mão em coisas que têm a ver com o nosso destino, o diabo vai querer te amedrontar, vai querer que você perca o foco. Você imagina toda a atenção, irmãos, toda vez que eu vou pregar, tenha 3 pessoas ou 5.000 pessoas, a gente dá um friozinho na barriga, isso é normal, a gente fica tenso, a gente fica preocupado, a gente precisa saber o que nós vamos falar. Você imagina um homem que está prestes a pregar para 2 bilhões de pessoas de uma só vez. Olha a oportunidade que Deus deu para esse pastor, e chega uma mensagem dizendo: não faça isso. O diabo quis parar o pastor Samuel, fazer com que ele perdesse o foco, porque é isso que o nosso adversário tenta fazer até hoje, todas as vezes na nossa vida. Quando nós estamos prestes a colocar a mão, quando nós estamos prestes a fazer algo que tem a ver com o nosso destino profético, o diabo vai querer tirar o seu foco. Então repita comigo: o foco produz intensidade. O foco produz poder. Tudo o que você foca te traz recompensa. Tudo o que você negligencia vai te trazer dor. Eu não preciso ter revelação, é só você olhar para o seu passado e o que você já viveu. Tudo que você foca, irmãos, vai te trazer recompensa, porque você está colocando intensidade, poder, graça, você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro, você está focado. Certamente você terá recompensa disso que você está focando. E tudo que nós negligenciamos nos traz dor. Tudo que você negligenciou te trouxe dores. Você teve dores disso. Por isso nós precisamos ter a habilidade de focar, mesmo que o inimigo tente te amedrontar. Porque o que o pastor Samuel Rodrigues fez, ele mostrou para a mulher dele o telefone, a mensagem. A mulher dele perguntou quem era, ele falou: não faço a mínima ideia. Ela pôs a mão assim no braço dele, e o Espírito Santo falou para ele assim: continue firme no propósito, foque naquilo que você veio fazer aqui. Então fala para o teu irmão assim: você anda focado, irmão, ou você anda bem distraidão aí? Ah, caiu o balão aqui. Ah, não, é para lá agora que o vento soprou. Não, ali tá mais bonito agora. Não, agora ali é a moda da vez. Como você anda, irmão? Como você tem caminhado com Cristo? Como você tem percebido o que Deus, através do que Deus tem falado para você, o que Ele quer de você, o que Ele espera de você? Eu tenho uma palavra para você: Deus espera alguma coisa de você, meu irmão. Aleluia! Não importa o que você esteja passando, não importa o momento da sua vida, eu e você precisamos focar nas coisas do alto, naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque isso nos trará recompensa, e isso te levará para um novo nível de fé e de comportamento e de coisas que você vai receber da parte do Senhor, que ninguém poderia te dar, só Ele para te dar. Por isso, preste atenção, sempre que nós estamos prestes a alcançar algo, o diabo vai querer nos distrair. Então as áreas que a gente foca são as áreas da nossa recompensa. As áreas que a gente negligencia são as áreas que nos trazem dor. O foco vai fazer você chegar mais rápido. Tudo que você foca, você realiza mais rápido. Ah, não, agora eu estava só com esse negócio aqui, mas agora eu estou com esse negócio aqui, e se não der certo, vai que dá algum probleminha, eu também abri esse outro negócio aqui. Cuidado, porque se não for direção de Deus, você vai perder o foco, e você não vai ter recompensa nem de um lado nem do outro.
Foi uma armadilha. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Cuidado com as armadilhas. Cuidado com as mensagens no WhatsApp. Cuidado, você não é quem você posta no Facebook. Você é quem você esconde no WhatsApp. Cuidado com as conversas. Cuidado com as mensagens. Tanto aquelas que te amedrontam, quanto aquelas que insinuam alguma coisa para você sair do trilho de Deus. Será que tem alguém me ouvindo aqui? Diga glória a Deus. Por isso, irmão, o segredo da caminhada é andar com quem vai nos cobrir. O segredo da caminhada de fé, dessa jornada de fé que nós estamos, é andar com quem nos cobre, é andar com quem fala a mesma língua que nós falamos. Eu posso até estar com alguém que não fala a mesma língua que eu falo, não está no mesmo rio que eu estou, não é espiritual como eu sou, mas só se for para carregar essa pessoa para um nível que ela precisa conhecer de espiritualidade. Se não for para isso, eu preciso andar com quem fala a mesma língua que eu falo. Querido, um dos maiores gênios que pisou nessa terra, chamado Albert Einstein, ele, poucos minutos antes dele morrer, ele estava no leito de hospital. Ele chamou uma enfermeira e falou para ela, conversou com ela uns 2 minutos. Só que ele conversou em alemão, ele falou em alemão, e a enfermeira não falava em alemão, e logo depois ele morreu. Até hoje ninguém sabe o que o maior gênio que pisou nessa terra falou, quais foram as últimas palavras de Albert Einstein, porque quem ouviu as últimas palavras dele não falava a língua dele. Quando você anda com pessoas que não falam a sua língua, você perde muita coisa. Nós perdemos muita essência. Quando a gente anda com pessoas que não falam a nossa língua, nós vamos perder demais. Então qual é o segredo? Não está tão firme, não está tão definido, tão posicionado, tão alinhado com Deus, está querendo crescer, está querendo se posicionar ainda mais. Ande com quem fala a sua língua, para que você não perca ainda mais coisas. Aleluia! Por isso, irmão, se você não pode se cercar de pessoas que falam a sua língua, você vai perder muita coisa. Eu trouxe, Ricardo, abre para mim da frente aí, o zíperzinho da frente, tem uma caneta. Esses dias compartilharam um vídeo meu 2 anos atrás, e eu falei dessa ilustração. Eu estou falando de a gente andar com cobertura, irmãos, de nós sermos igreja. Essa caneta aqui é uma caneta marca-texto. Ela serve para que a gente marque palavras importantes que a gente vê num caderno, num livro, ou seja, no que for. Essa aqui é amarela, mas tem verde, tem pink, tem várias cores. Ela tem um líquido que é muito importante, a cor dela é muito importante. O bico dela é importantíssimo. A carcaça dela aqui é muito importante. Mas o mais importante nessa caneta, e se a gente fosse falar do que significa para nós, o líquido dessa caneta é a unção que a gente carrega. Só que o mais importante nessa caneta não é o líquido, não é a cor, não é a carcaça, não é o bico. O mais importante nessa caneta é a tampa, porque se você deixar ela sem tampa, ela seca. Quando você anda sem cobertura, você pode ter unção, mas você vai secar, você não vai fluir. Você não vai conseguir fluir. Eu estava vindo num carro com o Ricardinho, ele está com uma palavra poderosa. Esse menino é um homem de Deus. E ele dizia: pastor, olha só, a gente foi feito para fluir. O corpo humano, a maior parte do corpo humano é líquido, a maior parte do mundo é líquido. Então Deus tem coisas com água com a gente. Então quando você pega água e você coloca no congelador, o que a água vira? Vira gelo, ou seja, a água para de fluir, ela está congelada. E tem gente assim, que está sem cobertura, não flui, está no congelador, não flui. É água, tem unção, mas não flui. Quantos cantores, quantos pastores itinerantes que eu e você conhecemos, que não tinha mais uma voz que falava no coração do camarada, ele não se submetia a ninguém, ele cantava por aí. Eu recebi alguns desses na nossa igreja, mas a gente perguntava: quem é o teu pastor? Aonde você congrega? Eu estou indo. Não, eu estou. Secaram, sumiram. Por quê? Porque não adianta.
Se não tem cobertura, a unção seca, o bico não vai. Quantas canetas dessa você e eu compramos e esquecemos sem a cobertura? E um dia, no dia seguinte, 2 dias, ela secou, já era. Está lá a unção, está o líquido lá, está a cor lá, mas ela não flui mais. Ah, meu Deus do céu. Aí você pega essa pedra de gelo que está no congelador, se você tirar e deixar no calor do sol da justiça, o que vai acontecer? A água vai voltar a fluir, irmão. Ei, Jesus. Então eu quero declarar sobre a sua vida: nunca ande sem cobertura. Se coloque sob a cobertura dos vossos pastores, da liderança dessa casa. É a melhor coisa que a gente faz. Não importa a sua dúvida, não importa as suas crises emocionais, não importa o que você está vendo, qual é a tua opinião, se submeta e você estará seguro e protegido, e certamente vai fluir a unção que você carrega por onde você andar. Aleluia. Cobertura é importante. Por isso, marque, se você puder escrever o que eu vou falar agora, escreva ou anote aí no celular. Persistentes conseguem chegar. O camarada, ele é persistente, ele não desiste, ele vai, ele avança, ele cai, tropeça, machuca, mas ele continua persistindo. Ele vai chegar, não tem jeito. Então persistentes conseguem chegar. Consistentes preservam e permanecem. Quem é consistente, quem é firme, quem tem raiz profunda, quem não se abala com qualquer coisa, eles preservam e permanecem. Não olha para o lado, pelo amor de Deus, olha para mim. Irmão, se você olha para alguém que é consistente, são pessoas que preservam e permanecem. Elas não saem por qualquer coisa, não entram por qualquer coisa, elas não se abalam por qualquer coisa, elas têm raiz profunda. Então consistentes preservam e permanecem. Agora, gratos atraem ainda mais do que conquistaram. Então eu e você precisamos ser persistentes para chegar, nós precisamos ser consistentes para preservar e permanecer, mas nós precisamos, acima de tudo, ser gratos para continuar atraindo o favor de Deus sobre nós. Porque a pior coisa que o céu vê em qualquer um, principalmente nos cristãos, é a ingratidão. Pessoas que estão vivendo um momento de deserto, pessoas que estão vivendo, querido, na vida de qualquer um de nós teremos temporadas. Nós teremos estações, não tem jeito. Isso faz parte da lei da natureza, do reino de Deus. Nós teremos o inverno na nossa vida. Só que no inverno, quando todo mundo está reclamando, os filhos de Deus, genuínos e maduros, estarão dizendo: Senhor, eu continuo acreditando, eu sou grato a Ti, mesmo na temporada do inverno. Esses dias eu estava saindo de casa, eu lembrei que eu precisava colocar comida para os cachorros. Eu tenho 3, tenho uma bulldog inglesa que fica no fundo do quintal e 2 pequenininhos, a Amora e o Timão. E eu fui colocar lá para a Valentina comida e água, troquei água, e eu fui colocar na frente água e comida para os cachorros da frente. Aí eu fui trocar a água, peguei a água velha, suja deles, e eu joguei em algumas plantinhas que estavam no quintal. O Espírito Santo falou para mim na hora assim: essa planta só precisa disso, precisa de água. Tudo o que a natureza precisa não é nada do que o homem pode fabricar. Está tudo pronto, porque Ele é fiel. Não há nada que você precise fabricar que a natureza precisa, nada. Para os peixes do mar, para as aves do céu, para as árvores do campo, para os animais, para os répteis, não há nada do que nós possamos fazer que eles precisem. Assim também somos nós. Não há nada, irmão, que a gente precise a não ser daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. É tão simples, é tão fácil. Nós que complicamos, nós que estamos buscando coisas, e Deus está falando: filho, eu não tenho isso para você nesse tempo. Tira a mão disso, não se afeta com isso, não ande ansioso por isso. Não é para esse tempo, não é para essa temporada. Olha para mim, irmãos. Você já contou quantas sementes de melancia tem dentro de uma melancia?
Será que tem 500? Será que tem 1.000? 1.500, 2.000 sementes de melancia dentro de uma melancia? Mas o fato é, eu quero dizer para você, irmão, que esse ambiente aqui, esse território, ele é muito frutífero. É isso que tem a ver com Deus. Deus não tem problema com a abundância, Deus tem problema com a escassez. Então Deus programou tudo para que tudo vá bem, para que a gente planta e colha, para que a gente seja frutífero. A terra dele é frutífera. Você pega uma semente de melancia e você lança na terra. Aquela semente vai germinar, vai crescer, vai vir um ramo, vai começar a vir uma bolinha verdinha, outra, e naqueles ramos começam aquelas melancias enormes, e dentro de cada melancia, de várias que existem em um ramo, existem milhares de sementes que vieram de uma semente. Você entende, querido, que você pode gerar coisas maiores do que você mesmo? Essa é a natureza de Deus. Você foi preparado para gerar coisas maiores do que você mesmo. Você já olhou para uma formiguinha carregando um negocinho que é 10 vezes maior do que ela? Já viu isso? Você foi feito para isso, para carregar coisas maiores do que você. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Se você está se sentindo fraco para carregar o que Deus tem colocado nas suas mãos, se você tem se sentido fraco para suportar e sustentar o que está chegando por aí, em nome de Jesus, receba essa unção, essa vida de Deus, esse sopro do Senhor sobre a sua vida, que você se comporte realmente como um filho de Deus, exaltando o Senhor, mesmo nos momentos difíceis, e que você possa frutificar, dar muito fruto, porque essa terra é boa, é maravilhosa, está preparada para gerar coisas maiores do que você mesmo. Aleluia. Mateus capítulo 8, verso 20 diz: Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. As raposas têm aonde procriar, covil. As aves dos céus têm aonde procriar, os ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não tenho um lugar específico para gerar. Eu posso gerar ali. Eu posso gerar em todo o coração que se entregar para mim. Ali eu vou gerar, ali vai ser o meu ninho. Ali sairão coisas maiores. Querido, um casal se casa, e esse casal, ele pode ter um filho, como pode ter 10 filhos. Essa é a natureza. Está tudo preparado para funcionar. Então, escute. Eu não estou falando de evangelho de prosperidade, mas entendo o que eu vou falar. Se eu e você estamos vivendo escassez em algumas áreas da nossa vida, tem a ver só com duas coisas: tratamento de Deus. Você está vivendo algo ruim, Deus não tem nada ruim para nós, mas nós estamos colhendo algo ruim daquilo que plantamos. Então Deus aproveita, Ele não colocou algo ruim para te tratar, mas Ele aproveita o momento ruim que você está vivendo para gerar em você coisas maiores. Você entende isso? Deus não coloca doença em ninguém para tratar ninguém, irmãos. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que por conta de um comportamento, por comer mal, ou por não me cuidar, ou por uma coisa de genética, eu fico mal, eu fico doente. E naquele momento é o momento, no meu deserto, se eu sou alguém que estou exaltando ao Senhor, glorificando a Deus, eu vou continuar dando fruto mesmo no momento de deserto da minha vida. Você consegue entender isso? Isso é muito especial, foi para isso que você foi criado. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. A Bíblia diz em Isaías 9:6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. O nome de Jesus carrega todos esses outros nomes. O nome de Jesus quer paz, você precisa ter o Príncipe da paz. Aleluia. Quer refrigério, você precisa ter um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É por isso, irmãos, que Lucas capítulo 24, versículo 46 diz: assim está escrito, que Jesus Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Começou em Jerusalém, chegou até os confins da terra. O Brasil é confim da terra, e o Evangelho já está voltando. O ano que vem a gente está indo para Israel numa caravana, e estou muito feliz porque a gente já está no segundo grupo. Em 2 semanas a gente conseguiu 50 pessoas, e a gente já está no segundo grupo, no segundo ônibus. E se tiver alguém daqui que quiser ir com a gente, pastor, se o pastor liberar, está abençoado. Setembro de 2020, dia 1 de setembro de 2020, nós estamos indo para Israel. Nós vamos subir o Sinai, nós vamos fazer um culto no Sinai, no Egito. Nós vamos passar por Londres, depois Egito, depois vamos para Israel, andar no Mar da Galileia de barco. Nós vamos visitar Cafarnaum. Não fica com inveja não, você pode ir, está convidado, viu? Em nome de Jesus, aleluia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho já está voltando. Querido, Jesus está próximo de chegar. Nós não podemos, escute, a Bíblia vai falar em 2 Samuel capítulo 9, aquela história de Mefibosete, aquele filho de Jonatas, amigo de Davi, que ficou aleijado com 5 anos, na guerra que matou Saul, o rei, Jonatas e os outros filhos de Saul. A Bíblia vai falar, aí antes de entrar o segundo livro de Samuel, no último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31, a Bíblia diz que um amalequita, oportunista, e oportunista não tem nada a ver com aqueles que aproveitam as oportunidades, irmãos. Oportunismo aqui no sentido ruim, sabe? Oportunista no sentido de trapaceiro. Oportunista, um amalequita oportunista. Ele chega no arraial onde teve a guerra e Saul morreu. Saul se lançou sobre a própria espada, porque ele não queria morrer na mão dos filisteus. Então o amalequita chega e vê Saul morto, a coroa e o bracelete de rei. O que ele pensa? Davi quer ser rei, vai ser o próximo rei. Eu vou pegar a coroa e o bracelete do rei Saul, vou levar até o arraial onde Davi está, e vou dizer para Davi que eu matei Saul, e aqui está a coroa e o bracelete do rei. Ele vai me promover, eu vou sair bem na fita e vai estar tudo certo. Querido, nunca queira a coroa, nunca queira ser coroado, se não for pela via de Deus. Nunca aceite a coroa se não for pelo único caminho, o caminho de Deus. Esse amalequita chega no arraial de Davi, e quando ele chega no arraial de Davi, ele fala: Davi, olha, estava num arraial de guerra, e Saul estava quase morto, ferido, e eu fui lá e matei Saul, peguei a coroa da cabeça dele, peguei também o bracelete e trouxe para você. Davi falou: como é que é? Sim, foi isso que aconteceu. Davi falou: você é louco? Como você ousa tocar no ungido de Deus? Porque, irmãos, preste atenção, naturalmente era a hora de Davi. Davi poderia pegar aquela coroa e aquele bracelete e falar: Deus é comigo mesmo, hein? Veio na minha mão, o meu perseguidor foi morto, e eu estou com a coroa e o bracelete dele na mão. Ah, Deus é fiel, Deus é bom mesmo, hein? Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, vou te adorar agora. Davi estava com a faca e o queijo na mão, só que ele não queria sentar no trono se não fosse do jeito de Deus. E ele sabia, porque, querido, o perseguidor dele tinha morrido. Ele tinha tudo para festejar.
Mas ele olha para aquele amalequita e diz: você foi louco de tocar no ungido de Deus. Eu sei qual é a colheita disso, eu sei que a fatura disso vai chegar, eu não quero ter parte nisso. Ele manda os servos dele matarem o amalequita para limpar o arraial. Ele não quer a coroa daquele jeito. O que a gente aprende com isso, irmãos? Preste atenção no que eu vou falar. A sua concorrência, seja em que área for do seu trabalho, em relação à família, em relação a relacionamentos, em relação ao ministério, nunca deixe nenhum tipo de sentimento, por menor que seja, em relação à sua concorrência, de você desejar mal, desejar a ferida do seu algoz, daquele que te persegue. Você não pode, eu e você não podemos desejar a ferida do nosso concorrente, porque se ele morrer, a gente expande, se ele quebrar, a gente aumenta os nossos negócios, a gente vai se dar bem. Que isso nunca entre no teu coração, porque são nesses momentos que Deus vai ver se você tem um coração de rei ou não. Você entende isso? São nos momentos que a gente podia festejar: ih, ela está mal das pernas, hein? Ih, agora é minha chance, vou comprar aquele espaço, vou ampliar o meu negócio. Cuidado, são nesses momentos que Jesus está vendo se nós temos coração de rei ou não, para Ele poder entregar na nossa mão coisas maiores, aonde nós nunca, jamais chegaríamos, se não fosse pela via de Deus. Uau! Você entende isso? Fala para o teu irmão: fica esperto com o teu coração. João 14:12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Eu e você dependemos de Jesus. Escute, você não depende do gerente do banco, você não depende do patrão, você não depende do papel sair, você não depende da promoção, você não depende de alguém te olhar, você depende de Jesus olhar para você. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro e João estão parados naquela porta, e de repente alguém que estava ali há tanto tempo, e Pedro e João viam aquele homem que era coxo há tanto tempo, mas agora eles estão dizendo: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Quantas vezes eles deram moedas que era o melhor que eles tinham, mas agora eles têm algo que é muito melhor, que é o nome de Jesus. Você precisa dar o nome de Jesus para as pessoas que te cercam, para as pessoas que você ama, para as pessoas que trabalham com você. Aleluia! Por isso, irmão, a cura do endemoniado em Cafarnaum foi o nome de Jesus quem fez. E às vezes a gente acha que Jesus está preocupado em ganhar ou perder do diabo. Quem? Aquele que curou a sogra de Pedro? Aquele que curou o leproso? Aquele que curou o paralítico? Aquele que curou o homem da mão ressequida? Aquele que curou a muitos à beira do mar? Aquele que disseram: até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! O nome de Jesus é poderoso. Dentro do nome de Jesus existem vários outros nomes. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a ressurreição e a vida. Levante a sua mão. Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o pastor das almas, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o homem de dores, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o mestre, Ele é a testemunha fiel, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a testemunha verdadeira, Ele é a porta, Ele é a água viva, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão da vida, Ele
Ele é a rosa de Saron, Ele é o bom pastor, Ele é o leão de Judá, Ele é o eu sou, Ele é o rei dos reis, Ele é o príncipe da paz, Ele é a noiva da igreja, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é a aurora do dia, Ele é o redentor fiel, Ele é a brilhante estrela, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Hey! Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Oh Espírito Santo, oh, levante a sua mão, começa a adorar ao Senhor. Começa a adorar ao Senhor. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, nós te damos sempre graças por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nome que está acima de todos os nomes, nome que o pastor Samuel Rodrigues teve a oportunidade de declarar abertamente para mais de 2 bilhões de pessoas ao vivo, dizendo: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o poderoso de Israel, não há nome acima do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu queria que por um minuto você orasse por quem está do seu lado, declarando o nome de Jesus sobre a vida dessa pessoa, sobre a família dessa pessoa. Comece a declarar em nome de Jesus a cura, a libertação, o livramento. A Torá bacanda lacea. Meu amado, oh, oh, rarararara, oh, santo é teu nome, cheio, oh, cura aqui, Senhor, nós invocamos o teu nome aqui. Está sendo levantado aqui, Rei. Seja levantado, erguido, alçado ainda mais o teu nome. Oh, 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 oh. Santo é teu nome. Assim para o teu irmão: Deus vai fazer surpresas em tempos difíceis. Declara para o teu irmão: Deus vai fazer surpresas em tempos difíceis. Ei! Choracandaralabá. Se ganha, de graça o recebe.